Você piscou, e o futebol europeu ficou sem palavras. Num duelo que muitos chamavam de choque de realidades, o que se viu foi um choque de certezas. E não foi o lado francês que saiu com moral. A verdade é que o improvável aconteceu. Um time sul-americano, tratado como figurante no roteiro europeu, entrou em campo, jogou bola e venceu. E não estamos falando de um empate heróico, estamos falando de vitória. Vitória com V maiúsculo, vitória com autoridade. O placar foi magro, é verdade, 1-0. Mas a história que ele conta vai muito além do que caberia em 90 minutos. Esse jogo escancarou o abismo entre expectativa e realidade, entre status e entrega. E quem sentiu isso na pele e na alma foi o PSG, comandado por ninguém menos que Luiz Henrique. Se alguém achava que os franceses iam passear, saíram do estádio em silêncio. E os bastidores? Os bastidores. A imprensa francesa está fervendo, os jogadores cabisbaixos, o técnico incomodado. E o time que venceu? Saiu aplaudido. E com razão. A seguir, você vai entender não só como esse jogo aconteceu, mas também o que foi dito nos vestiários, nas entrevistas e nos corredores escondidos onde a verdade costuma aparecer. Porque tem coisa que você não vai ver nas manchetes, mas que nós vamos te contar agora. O jogo começou como muitos esperavam. Posse de bola francesa, domínio no campo ofensivo, pressão alta. Mas, rapidamente, o cenário mudou. O que se viu não foi um time assustado diante da grife do adversário. O que se viu foi um time organizado, concentrado e com sede de mostrar serviço. Nos primeiros 20 minutos, a torcida brasileira já percebia que tinha algo diferente no ar. Cada dividida era vencida com alma. Cada contra-ataque parecia ensaiado. E quando o gol saiu, não foi acidente. Foi construção, foi leitura de jogo, foi entrega. E aí começou o que ninguém esperava, o nervosismo francês. Não foram poucas as expressões de frustração em campo. Gritos de comando ecoavam no vazio. O banco gesticulava. E ao fim do primeiro tempo, o vestiário do PSG parecia mais um confessionário de decepções. Segundo uma fonte da imprensa francesa que acompanhava de perto a delegação, um dos atletas teria dito: "Eles estão jogando como se fossem nós, e nós como se não soubéssemos o que estamos fazendo." Essa frase resume o sentimento que tomou conta do time europeu. Um misto de surpresa, arrogância ferida e desconexão. Luiz Henrique, sempre comedido nas palavras, teria dito: "Yo creo que hoy Botafogo ha sido el equipo que mejor nos ha defendido en toda la temporada, evidentemente en nuestra liga y en la Champions League. Creo que han estado muy bien, no han hecho un bloque bajo desde el inicio, creo que han sido muy eficientes, muy solidarios y luego han estado siempre con posibilidad de hacer transiciones, nos han hecho gol en una gran acción de Jesús y bueno, ha sido una inyección de moral para ellos y, repito, creo que han defendido muy bien. Nosotros, por contra, no hemos generado las ocasiones de gol que normalmente solemos crear. Estamos muy acostumbrados a trabajar contra bloques bajos, pero siempre es difícil atacar un equipo que defiende bajo. En este caso, creo que Botafogo lo ha hecho muy bien y les felicito." No segundo tempo, o PSG até tentou esboçar uma reação. Teve bola na trave, teve pressão, teve escanteio. Mas tudo isso parecia barulho sem melodia. Faltava sintonia, faltava ideia, faltava o que o adversário tinha de sobra: vontade. E não se engane, a vitória não veio por acaso. Houve estratégia, houve leitura tática. O técnico brasileiro foi cirúrgico nas trocas, soube recuar quando precisava, avançar quando podia e, o mais difícil, manter o time emocionalmente estável contra um gigante. Enquanto isso, a frustração francesa virava revolta contida. Ao final da partida, um jogador europeu, visivelmente irritado, soltou sem cerimônia: "Eles correram como se estivessem jogando a final da vida, e talvez estivessem, mas a gente esqueceu de jogar como se fosse uma partida séria." Essa fala viralizou nas redes e virou combustível para uma série de debates. Porque o que se viu em campo não foi só uma diferença de resultado, foi uma diferença de postura. Na saída do estádio, a imprensa europeia tentava encontrar explicações para o desastre. Alguns culparam o calendário, outros a viagem. Mas ninguém conseguiu esconder o óbvio. O time francês foi engolido por um adversário que simplesmente quis mais. Luiz Henrique, em entrevista a um canal espanhol, voltou a tocar no ponto-chave. "Você pode ter o melhor elenco, mas se o jogo for decidido no coração, não adianta talento.
Eles ganharam porque estavam dispostos a morrer por cada bola. E foi exatamente isso. Cada carrinho, cada desarme, cada grito da torcida brasileira foi um capítulo da vitória. Foi uma aula não só de futebol, mas de comprometimento. No dia seguinte, os jornais franceses não perdoaram. Manchetes como vergonha internacional, humilhação tática e choque de realidade estamparam as capas. E uma delas trouxe uma entrevista que caiu como bomba no vestiário do PSG. Um ex-jogador do clube, hoje comentarista, afirmou: "Esse time viajou ao outro lado do mundo acreditando que ia desfilar. Esqueceu que, em campo, a camisa não corre sozinha." E continuou: "O adversário não venceu no talento individual. Venceu no coletivo, na raça e na disciplina. E isso, meus amigos, não se compra com petrodólares." A repercussão foi imediata. Torcedores cobrando atitude, imprensa cobrando profissionalismo. E dentro do clube, segundo fontes, o clima era de reavaliação total. Da postura até o planejamento. Um diretor do clube francês teria dito em off: "Talvez essa derrota nos faça mais bem do que mal. Doeu sim, mas mostrou que não basta ter estrelas. É preciso ter constelação com propósito." Depois do apito final, o que restou foi um misto de incredulidade e vergonha. Do lado europeu, olhares perdidos. Do lado sul-americano, festa contida, mas cheia de significado. Porque aquela vitória de 1-0 foi muito mais do que 3 pontos ou uma classificação. Ela foi uma mensagem. Uma mensagem que atravessou continentes, furou bolhas e gritou alto nos ouvidos de quem insiste em menosprezar o futebol fora do eixo europeu. E não foi só o placar que contou essa história. Foram os depoimentos, as reações, as expressões corporais. Um jogador francês, ainda no gramado, teria dito: "Agora entendo por que dizem que jogar na América do Sul é diferente. É uma guerra. E não é exagero. É diferente sim, porque ali, em cada dividida, tem mais do que vontade. Tem história, tem dor, tem superação." O que vimos nesse jogo foi a exposição crua de um abismo que o dinheiro não preenche. O da alma. Do lado brasileiro, não teve provocação, não teve soberba, teve respeito, teve comemoração justa, teve orgulho. Já do lado francês, restou rever o jogo em silêncio, rever os próprios erros, rever a postura e talvez, pela primeira vez em muito tempo, aceitar que o mundo do futebol não gira apenas em torno do que se passa na Europa. O PSG chegou com pompa, mas saiu com lição. Sim, achou que era só mais um amistoso, mas foi uma guerra. Sim, pensou que o nome do clube bastaria, mas esqueceu que do outro lado tinha um time que joga por identidade, por paixão e por tudo que o futebol brasileiro ainda representa. E agora, me diz você, foi só um jogo ou foi uma virada de chave no futebol internacional? Foi acaso ou foi merecimento? O que você achou da postura do PSG e da entrega do time brasileiro? Deixa aqui nos comentários, porque a melhor resposta vai ser fixada. E se você achava que o Mundial de Clubes seria só um desfile de gigantes europeus, talvez seja a hora de rever seus conceitos. Porque quando o coração entra em campo, nem todo o dinheiro do mundo garante a vitória.